Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus, amém? Gente, a gente está parecendo estar num velório, o sangue de Jesus tem poder. Dá para você falar oi, glória a Deus, com a máscara, viu? Falar oi para o seu irmão, porque Jesus... Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor e agradecendo a Ele por essa rica oportunidade que hoje nós temos de aprender a palavra. Que delícia de estarmos aqui, né? Que bênção! Glória a Deus, estava com saudade dos irmãos, da igreja, e louvado seja o nome do Senhor por esta rica oportunidade. E assim a gente vai, né, se adaptando a esta nova realidade. Um vírus nos parou, mas existem países que a perseguição humana que os tem o impedido de adorar. Nós ainda somos privilegiados, igreja, pelo menos a gente pode estar aqui, né? Hoje eu recebi um vídeo da perseguição que a China está passando, vocês viram? Dos cristãos. Eu falei, Senhor... E aí a gente tem preguiça de ir na igreja, tem preguiça de, né, adorar o Senhor. E aí uma perseguição daquela. Na hora, meu coração, Senhor, tem misericórdia. De poder dar graças a Deus, ser grata ao Senhor. E nós temos essa alegria. Por isso que a gente, todos os dias, nós temos que, irmãos, adorar, agradecer a Deus. De você tirar um tempinho, vir para a igreja, o adorar. Porque está perto, irmão. Jesus está voltando. Já, já, Ele vai falar, venha para o gozo do teu Senhor, e nós vamos encontrar com o nosso Deus, e morar na glória, nunca mais vírus, nunca mais doença, nunca mais dor, e para sempre e eternamente estaremos com o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Eu não posso começar a falar de céu, irmão, senão o negócio flui para outro lado aqui. Aleluia, vamos agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade. Obrigada, Senhor, porque mais um dia o Senhor foi presente em nossas vidas, e mais um dia nós estamos aqui diante do Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada por esta rica oportunidade, Senhor. Obrigada que depois, após 4 meses aqui estamos nós, o adorando e entronizando na sua casa. Senhor Jesus, que esta noite, esta palavra, venha falar os corações que aqui estão. Senhor, que esta palavra venha alcançar as vidas, ó Deus. Senhor Jesus, que todo cansaço físico, que todo cansaço mental, Senhor, que toda distração seja agora, Senhor, retirado, e todas as mentes sejam levadas cativas ao teu altar. Nós te pedimos, esteja conosco aqui, Senhor, presente nesta reunião. Senhor, que o teu espírito de entendimento venha trazer o entendimento e a revelação da tua palavra a cada coração. Senhor, em nome de Jesus, nós sairemos aqui desta noite, Senhor, abençoados e cheios da tua presença e alimentados da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu só vou estar passando algumas instruções. O nosso estudo bíblico não pode passar de 1 hora. Então, eu vou estar controlando o tempo. Eu não estarei dando oportunidade para perguntas na hora do estudo bíblico. Se sobrar um tempinho, eu, falo com a igreja se os irmãos gostariam de fazer alguma pergunta. Se não, a gente vai caminhando. Por isso que eu estou esperando, eu vou segurar, reter aquele estudo sobre a hospitalidade, e eu prefiro, quando a igreja voltar, a gente fazer um resumão, nem que eu divida em 2 aulas, mas falar num todo novamente. Amém? Então nós vamos fazer assim, tá? Vou estar dando estudo, e conforme for fluindo, vamos ver como é que vai fluir, nós iremos estar dando a oportunidade para abertura aí de perguntas. Igreja, uma das mensagens que o Senhor tem trago ao meu coração, que eu tenho ministrado nos últimos tempos, que eu nunca preguei tanto na minha vida com a igreja fechada do que com ela aberta. E olha que eu estou na igreja toda semana. Então, a mensagem que eu tenho mais ministrado nesses últimos tempos, em cada live que eu participo, em cada reunião de Zoom, tudo está relacionado aos encantos da visibilidade. Igreja, nós estamos no século 21.
Viver escondido é quase impossível. Então, o que o Senhor tem mais trago ao meu coração é esta questão relacionada à visibilidade. Eu não estou falando de sucesso. Eu não estou falando de ser conhecido, mas eu estou me referindo a ser observado, a ser visto. Porque qualquer deslize, qualquer coisa que a gente dá, a mensagem da nossa vida, ela não fala, ela grita. Né? Eu estava vendo uma foto de umas amigas minhas, pastoras, né? Os decotes, estava tudo grande, e foi por um segundo, um relapso, que alguém tirou uma foto e a pessoa estava lá no fundo. Então nós estamos vivendo um tempo que ser visto, as pessoas estão nos observando, nos enxergando, e em questões de segundo, a nossa vida não está falando, ela está gritando aos quatro cantos. Então, Deus ele tem ministrado muito a minha vida a respeito desta questão e da necessidade de secreto com Deus, de intimidade em um século desesperado por audiência, um século desesperado em ser notado. E a visibilidade, igreja, ela é tentadora, mas é muito tentadora. Quem é que não deseja ganhar o prêmio como recordistas de vendas na empresa? Isso é visibilidade, né? Quem não deseja ganhar como o melhor aluno do ano? Quem não deseja ganhar na Mega Sena? Quem não deseja ganhar como a melhor empresa do ano, ou então um recordista de livro, ou então levarmos a placa da igreja mais influente que já existiu? Quem não deseja receber o reconhecimento do seu trabalho? Se você falar para mim que não deseja, então você tem um problema na cabeça, porque todo mundo deseja. Se eu estou trabalhando, seja em uma empresa, seja estudando pra caramba, o seu desejo é você receber o reconhecimento do seu trabalho. Mas, com toda visibilidade, com toda essa vontade, a visibilidade, as atenções também vão ser atraídas para você. Você não vai simplesmente ser visto, ser conhecido por causa daquele empenho seu. As atenções, eu estou preparando uma mensagem sobre isso, sobre luz, que a Bíblia fala para a gente, né? Ser luz. Irmão, estou preparando uma mensagem que vai te dar medo de ser luz. Por quê? Porque tudo que é luz é uau, visto, né? Para isso que serve. Você vai ver tudo, até os defeitos. Quando liga essa luz aqui, você vê os defeitos de tudo, irmãos. O pastor consegue ver até dedo na parede que eu não estou vendo, ele consegue ver. Porque a luz, ela faz isso. Então, com a visibilidade, as atenções, elas também serão atraídas para nós. E será que nós estamos preparados para sustentar o que nos colocou nessa posição? Será que nós estamos preparados para essa pressão do que nos levou a essa visibilidade? Eu dei essa introdução, igreja, para que você compreenda agora o estudo que nós vamos começar agora. Porque quando nós falamos a respeito do Evangelho, se você teve uma noção do que é essa visibilidade em relação a emprego, a sonhos, a objetivos, em relação ao Evangelho nas nossas vidas, o assunto ele se torna muito mais sério. Porque o problema em si não é apropriadamente a visibilidade. Porque a Bíblia, ela está repleta de homens e mulheres de Deus que se tornaram notórios por carregarem porções específicas de Deus. Não tem condição
uma pessoa carregar uma porção de Deus e ser escondido. Me mostra essa matemática, porque não tem condição. Ela vai ser conhecida. Nem que seja por um grupo de dezenas, ou de centenas, ou de milhares, ela vai. Então a Bíblia, ela está repleta de exemplos. De homens e mulheres que eles se tornaram notórios porque eles carregavam porções específicas. A Bíblia diz que Abraão foi pai de quê? Multidões. Hoje, Abraão é conhecido em quase 90% das religiões. José, ele se tornou governador. Davi foi um dos maiores adoradores existentes que já se viu. Salomão foi o homem mais sábio que se já conheceu. Maria gerou o Salvador, igreja. Esther livrou um povo. O apóstolo Paulo e os outros discípulos estabeleceram a igreja que nós somos hoje. Deixa eu te falar, a lista continua, até nos dias de hoje. Até os dias de hoje. Todos estes homens e estas mulheres de Deus que eu mencionei, elas alcançaram e se sustentaram onde estavam devido à profundidade de suas raízes. E por isso conseguiram sustentar os seus frutos, mesmo com falhas, eles permaneceram devido à profundidade das suas raízes. O perigo da nossa geração, igreja, é que o resultado nos encanta mais do que o processo. É muito fácil eu ver a boutique que a irmã abriu e eu olho que lindo, eu também quero, mas ignorar o processo que a levou até o sucesso. Então a visibilidade, essa geração ela é muito perigosa, tudo isso é perigoso, porque a gente olha o resultado, a gente percebe o que está acontecendo, mas a gente ignora o processo. José, uau, que governador poderoso, tem direito a tudo, mas ele passou por prisões. Ele passou pela rejeição da família. Uau, Esther, a rainha, gente, eu sou apaixonada com a história de Esther. Uma mulher que mudou a vida de um homem. A Bíblia diz que depois que o rei Assuero casou com Esther, teve paz no reino. Uma mulher aplacou a ira de um rei. Não teve guerras por causa da influência. Mas ela era uma ninguém. Ela foi uma ninguém. Ela foi uma órfã. Então é muito fácil a gente desejar o resultado ignorando o processo. Por que eu digo então que a visibilidade ela é perigosa? Porque essa visibilidade de nós apreciarmos o resultado e ignorar o processo nos faz com que as pessoas venham forçar um fruto na qual elas não têm. Eu quero tanto aquilo. Eu quero ser tanto isso. Eu quero fazer tanto aquilo. Igreja, as pessoas estão forçando um fruto que elas não possuem. Igreja, não se pode sustentar por muito tempo um fruto que não foi produzido de raízes profundas. De raízes saudáveis. Suportou prisão, suportou rejeição, porque tinha raiz, irmão, por isso que chegou a governador. É quando as nossas palavras, a pregação da nossa boca não tem produzido frutos na qual deveriam. Então, em nosso tema de hoje, a sua vida prega. Nós veremos o quanto as nossas palavras somente terão peso quando elas forem ilustradas em nosso modo de viver. Senão, não terá peso nenhum.
Então vamos para a nossa primeira leitura de hoje. Nós iremos ler Atos capítulo 11, verso 22 e 23. Você que não tem sua Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. Atos 11, nós vamos ler verso 23 ao 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou. E exortava a todos a perseverar no Senhor com firmeza de coração. 24. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. Preste atenção nesse versículo aqui. Olha o que a Bíblia está dizendo. Porque era homem bom, está falando de Barnabé. Espera aí que nós vamos falar sobre ele. Porque era homem bom. Por quê? Você viu o que leu no... Volta fazendo favor o 23, Mateus. Eu gosto de prestar atenção no que a gente está lendo. Olha. Quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortava a todos a perseverar no Senhor com firmeza de coração. Por que ele fazia isso? Verso 24. Porque ele era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente unia-se ao Senhor. A minha tradução diz que muitas pessoas foram acrescentadas no Senhor. Olha, preste atenção. Barnabé, ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém. Ele era descendente da tribo de Levi, era originário de uma família sacerdotal judaico, cipriota. O ministério de Barnabé, ele ficou mais notório, igreja, quando chegou a Jerusalém a informação de que na Antioquia da Síria, os cristãos helenistas, eles estavam sendo perseguidos. Eles estavam assim sendo perseguidos. Então eles haviam se refugiado ali devido a essa perseguição que se iniciou lá na Judeia, logo a morte, de Estevão. E eles estavam ali promovendo uma evangelização. Eles estavam sendo como refugiados e ainda estavam promovendo uma grande evangelização. Barnabé, então, igreja, ele foi enviado para lá. Ele foi enviado com o intuito de ir verificar a situação. Peraí, deixa eu ver como é que as coisas estão indo. E ele agiria conforme achasse que fosse apropriado. Só que tem que, ao chegar ali, Barnabé, ele ficou maravilhado, igreja. Porque ele viu muitos gentios pagãos se convertendo ao Evangelho. Estavam se convertendo. Então, a Bíblia fala que ele foi de grande valia para aquela evangelização, ganhasse ainda mais almas. Ele foi uma chave fantástica para ganhar mais alma. Como? Com a sua vida. Com o testemunho da sua vida. Pelo texto que nós lemos, igreja, nós podemos compreender que Barnabé, ele deu prova do seu bom caráter. Ele demonstrava, através da sua vida, ser um homem de disposição dócil, afável, ou seja, educado na sua conduta, cordial, um homem justo e um homem de bom temperamento. E através disso ele ensinava as pessoas. Num comentário bíblico em inglês que eu estava olhando, o comentário desse versículo, eu fiquei mais maravilhada porque o comentário foi ainda muito mais profundo.
No comentário bíblico em inglês estava dizendo, igreja, que a sua disposição, olha o que ele falou, que a sua disposição em ensinar se dava devido ao seu ser. Ele só podia ensinar porque ele era. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus. Que ele podia ensinar porque ele era, por causa do seu ser. Ter essas qualidades na vida de Barnabé o permitia a ensinar. O mais interessante ainda, igreja, é que a Bíblia, após relatar a sua conduta, relata que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Gente, olha, você já pensou se eu ouvir isso de você? Alguém chegar para você e falar, Amanda, nossa, você é uma mulher cheia do Espírito Santo. De olhar para um homem, Mateus, o Mateus é cheio do Espírito Santo. Você sentiu o peso da palavra? Estavam dando testemunho, estavam dizendo, a Bíblia, depois de relatar a sua conduta, disse que ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Nesta fala, Deus nos alerta, preste bem atenção, que a nossa conduta sozinha não qualifica nenhum de nós para o serviço se nós não tivermos cheios do Espírito Santo. Raízes. E você sabe por quê, igreja? Porque você não poderá abençoar, você não poderá doar às outras pessoas mais do que você é abençoado. Não tem como, Débora. Eu abençoo porque eu sou abençoada. Então você não pode abençoar outras pessoas mais do que você é abençoado. Eu posso, igreja, demonstrar para vocês o que eu quiser. Você não me conhece no oculto? Mas a minha pregação somente será efetiva se ela tiver a atuação do Espírito Santo, que é o resultado da minha vida, da sua vida em particular com Deus. É o Espírito que valida o que é real em mim. É o Espírito que valida, igreja, o que é real em mim. A pregação mais poderosa que existe hoje é a nossa própria vida. Quando a nossa vida, ela é o Evangelho manifestado, cuidado, você está sendo observado, igreja. Você está sendo visto. Igreja, em qualquer área das nossas vidas, o fingimento é algo detestável. É ou não é? Mas só que tem, igreja, que nós esquecemos que quando nós estamos falando de Deus, primeiramente nós estamos nos apresentando a Ele, não aos homens. Quando você diz que você é crente, quando você diz que você é evangelho e tem a sua vida vista, que você faz o que você quiser dela, você está se esquecendo que primeiro você está se apresentando a Ele, depois aos homens. É a Ele que nós nos apresentamos como obreiros que não têm do que se envergonhar, não é? Igreja, as minhas qualidades, as minhas especialidades, são currículos apenas para os homens. Mas, para Deus, o que Ele enxerga é o nível do nosso quebrantamento diante do seu altar.
quebrantamento. O que significa quebrantamento? Limitado, dependente. Por que o quebrantamento que é visto diante de Deus? Porque o quebrantamento nos leva à dependência, e a dependência nos leva a voltar constantemente ao secreto. É o quebrantamento, ter uma vida quebrantada, que me mantém neste lugar de intimidade. Por isso que as pessoas não estão percebendo isso, porque não são quebrantadas. É o quebrantamento, irmãos, que te põe lá embaixo, humilhar-se. E quanto mais quebrantado que você for, mais dependente de Deus você fica. E quanto mais dependente você fica, mais você quer voltar ao secreto. Mais você quer voltar para aquele lugar, porque você é tão dependente. Tão dependente, tão dependente, tão dependente. O quebrantamento que nos mantém naquele lugar de intimidade. Por quê? Para que então eu possa me apresentar e pregar aos outros com a minha vida os segredos do coração do Pai. Senão tudo é fingimento. Olha o que Davi disse em Salmos 25, 14. Olha que texto fantástico. Salmos 25, 14. O segredo de Jeová, do Senhor, né? De Deus, né? Qual versão que é essa Bíblia? É NVA, né? NVI? O segredo de Jeová é para aqueles que o temem. Far-lhe-á conhecer a sua aliança. Olha que texto fantástico. O segredo do Senhor. Deus não tem segredo? Tem. O segredo do Senhor é para os que o temem, e os fará saber a sua aliança. Igreja, o que isso aqui está querendo dizer? Está dizendo, igreja, que o próprio Deus é que nos aceita nesta comunhão secreta com Ele. E é ali naquela comunhão, naquele secreto com o Senhor, que Ele entrega a sua palavra, a sua aliança, o seu conceito, a sua doutrina, o seu discernimento, para que então eu possa pregar com a minha vida. E quais são os resultados? Davi, ele continua, igreja. Salmos 32, 8. Olha aqui que Davi diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho em que hás de andar. Aconselhar-te-ei tendo-te debaixo da minha vista. Aonde que isso vai acontecer? Primeiro Deus fala que o segredo dele é para aqueles que o temem. Que aí daria já outra pregação, né? E ali ele daria todas as instruções da sua aliança. E ele vem e diz: ei, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, e eu te guiarei com os meus olhos. Igreja, não temos como anunciar a mensagem da vida sem vida. Não tem. Ninguém sustenta por muito tempo um fruto na qual não possuem. Porque é lá naquele lugar com Deus que é recebido, igreja, as instruções, o caminho que a gente deve andar. É ali com os olhos do Senhor que Ele guia as nossas vidas. Não temos como anunciar a mensagem de vida sem vida. Não temos. É por isso, igreja, que a cada decepção as pessoas estão caindo. É por isso que a cada decepção as pessoas estão desistindo da fé.
estão se esfriando, as pessoas estão se distraindo do caminho, porque não estão dando a atenção devida às suas raízes. Igreja, nós precisamos trabalhar quem somos por dentro. Precisamos. A nossa vida precisa caminhar de joelho. De joelho, igreja. Pastora, como que isso aqui seria possível? Como que eu posso viver dessa maneira? Nós vamos ler 2 versículos, igreja. E aí nós vamos compreender. 1 Pedro, nós vamos ler o capítulo 1, verso 15 e 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas assim como é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Em toda a sua maneira de viver. Salmos 24, 3, 6. Olha só. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e não jura enganosamente ou dolosamente. Este receberá do Senhor uma bênção, e do Deus da sua salvação a justiça. Tal é, olha só, tal é a geração dos que a ele recorrem. A minha tradução fala buscam. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Igreja, meu Deus do céu, olha que texto fantástico. Presta atenção. Espera aí. Ele começa descrevendo Salmos, Davi, ele começa descrevendo o lugar santo do Senhor. O Monte Santo. Quem subirá ao Monte Santo? Ele começa a descrever aquele lugar onde Deus habita. Logo depois, ele dá as qualificações daqueles que poderão estar diante da sua face. Ele dá as qualificações daqueles que poderão estar ali naquele lugar, que a Bíblia fala de mãos limpas e puros de coração. Mas o interessante é que ele termina a junção desses versículos dizendo por quê. Quem são esses que conseguiram mãos limpas, puro de coração, para que pudessem ir ao lugar santo? A geração que busca a sua face. Olha que fantástico. Ele primeiro descreve o lugar santo, onde Deus habita. Quem que vai poder ir naquele lugar que Deus habita? São aqueles que têm mãos puras, mãos limpas, puro de coração. Mas quem são esses? A geração, tal é a geração dos que buscam a sua face. Pronto. Agora você consegue, igreja, compreender o que o apóstolo Pedro estava pedindo à igreja? Porque se você vê este texto, quando você olha para o apóstolo Pedro dizendo assim, sede santo como ele é santo. E sede santo em toda a sua maneira de viver, não é só na igreja, é na rede social, é em casa, onde a igreja não está te observando, é no trabalho, em toda a sua maneira de viver. Você consegue compreender então o que ele está pedindo? Porque quando a gente olha para esse texto, a gente fala que naturalmente, o homem natural, isso seria impossível.
naturalmente, olhando para nossas vidas, o ser humano, irmão, seria impossível a gente conseguir ter essa conduta que o apóstolo Pedro estava pedindo. Chega até a desanimar. Porque quando nós olhamos para nossas vidas, a gente vê o quanto que a gente é falho, o quanto que a gente é miserável, o quanto que a gente erra, e todos os dias a gente está lutando contra o nosso pecado. Mas, mesmo a gente achando que seria impossível, Davi, ele responde, por que se torna possível esta conduta que ele pediu, que o apóstolo Pedro pediu? Ele fala por quê. Ele diz que o resultado dessas pessoas é quem busca a face de Deus. Pronto, eu já amo um dicionário, falei, vamos aprofundar. Busca a face de Deus. Buscar a Deus não é vir em culto não, irmão. Buscar a Deus não é você ouvir música cristã. Não. Buscar a Deus, igreja, quando você vai verificar a palavra buscar, ela significa examinar, descobrir, esforçar. Ou seja, existe um esforço, igreja. Existe um sacrifício para conhecer a face dele. Então, sozinhos, realmente a gente nunca vai conseguir. É o resultado de uma geração que busca a face de Deus. O que isso quer dizer, igreja? Que o compromisso pessoal com Deus traz consigo e nos habilita, vou ser mais profunda ainda, o compromisso pessoal com Cristo traz consigo a habitação do Espírito Santo. Compromisso. O compromisso pessoal de uma pessoa com Cristo vai trazer para si a habitação do Espírito. E o fruto do Espírito em sua totalidade, igreja, produz a semelhança do nosso Criador. Então, isso seria possível através de uma busca, por causa do quê? Da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Meu irmão, é compromisso com Cristo. Porque o fruto do Espírito é produzir em nós a totalidade da semelhança do Criador. O Espírito Santo aplica o senhorio de Cristo em nossas vidas em um todo, igreja. Então, nós não temos como omitir, nós não temos como nos esquivar de lutar em ter uma vida santa, porque pelo Espírito Santo nós temos essa possibilidade, mas na condição de busca, na condição de secreto, de intimidade com Deus. Então nós não temos desculpa. Eu não consigo ter vida santa não, eu não consigo viver isso aí não. Se você buscar, consegue. Porque o Espírito Santo que nos possibilita isso através de uma busca. Se as palavras que anunciamos, igreja, do Evangelho Santo, não prover de um coração santo, elas serão destituídas de poder. Não tem poder. Por isso que está uma bagunça as igrejas. Por isso que está uma bagunça o Evangelho. Porque o que as pessoas estão falando a respeito de Deus, que serve a Deus, que é crente, não está produzindo poder na vida de ninguém. Porque se a palavra que eu pronuncio não prover de um coração santo, eu posso pregar a palavra santa o quanto eu quiser, mas se não estiver provendo de um coração santo, não terá poder.
A única santidade verdadeira é aquela que é manifestada por meio de um viver consistente e santo. Não é impossível, igreja, porque o Espírito Santo nos possibilita isso. Mas o quanto é que nós estamos disponíveis para o buscar? Irmãos, a esterilidade espiritual é o resultado de uma vida cristã fracassada. Eu vou repetir, a esterilidade espiritual é o resultado de uma vida cristã fracassada. Existem pessoas e mais pessoas que dizem em nome de Deus que estão estéril. Terra seca, não está gerando nada. Porque é resultado de uma vida cristã fracassada, pobre de relacionamento com Deus. Igreja, você pode ser intelectualmente estimulado pelos sermões, como você está sendo aqui nessa noite. Você pode ser emocionalmente comovido por causa desse fundo dessa música aí que está trabalhando juntamente aqui com a palavra. Você pode receber aplausos das pessoas pelo serviço excelente que você faz na obra. Mas os resultados espirituais a longo prazo será catastrófico. Por causa da esterilidade espiritual. Pode ser. Na leitura do meu último livro, um livro fantástico, o autor ele disse algo incrível sobre a vida espiritual de uma pessoa, uma vida espiritual da igreja. Ele disse assim que os nossos cultos, qualquer outro tipo de atividade que nós fizermos para Deus, nunca serão melhores do que a nossa preparação espiritual. Meu Deus. Guardei essa frase no meu coração para não pecar contra ti. Os nossos cultos, todo o trabalho que nós fazemos para Deus, qualquer atividade, qualquer obra para o Senhor, não serão melhores do que a nossa preparação espiritual. O que ele estava querendo dizer com isso, igreja? Que para Deus, igreja, a sua preparação espiritual, a sua vida com Ele, é que fará a sua obra ser aceitável diante dEle. Era isso que esse autor estava dizendo. O que você faz nunca superará a sua preparação espiritual. Você pode cantar bonito, você pode dançar bonito, você pode pregar bonito, você pode limpar a igreja bonito, você pode dizer que você é crente, você pode fazer o que for. Se você não tiver preparação espiritual, não é aceitável diante do Senhor. Porque nada do que nós fazemos, meu Deus do céu, Senhor, que temor, igreja. Você não fica com temor, não, ouve um negócio desse? Meu Deus do céu, tem misericórdia da minha vida. O que você faz nunca superará a sua preparação espiritual. Igreja, chega de manipulação. Cuidado com a visibilidade, o mundo te observa. O mundo te observa. Chega da gente falar uma coisa e viver outra. A sua vida prega. Chega de manipulação. Eu posso aqui hoje trabalhar as suas emoções psicologicamente, mas eu não posso manipular o Espírito Santo de Deus. Eu posso levar uma plateia na lábia por uma linda oratória e fazer vocês se emocionarem o quanto quiserem,
mas eu não consigo manipular o Espírito Santo de Deus. Somente quando nós somos tocados pela mensagem de Deus e a sentimos através da obra do Espírito Santo dentro de nós, é que as pessoas ao nosso redor se sentirão tocadas pelo Espírito quando nós falamos, cantamos, dançamos e servimos. Começa em você. Somente quando eu for tocada pela palavra que eu escrevi, ministrar na minha vida primeiro pela obra do Espírito Santo, é que o que eu falar virá cheio do Espírito Santo e vai tocar o seu coração. Porque primeiro é em mim, é em mim, é em mim, é em mim. Chega de manipulação, chega de fazer para homem, chega. O que Jesus disse em João 7,38? Que do seu interior fluiriam rios de águas vivas. É de dentro de mim, é que irão fluir. A nossa vida precisa ser a maior ferramenta de pregação do Evangelho. Não se sustenta por muito tempo frutos que não são provenientes de raízes saradas, de raízes curadas, de raízes saudáveis. Não se sustenta por muito tempo. Pare de forçar um fruto que você não tem. Vai tratar suas raízes. Vai buscar secreto com Deus. Vai buscar o mais intimidade com o Senhor, porque é lá naquele lugar que Ele vai te revelar os segredos do coração dEle. E aí quando Ele revela os segredos do coração dEle, Ele vai te instruir. Ele vai te ensinar qual caminho andar. E os olhos dEle ainda vai te guiar. Você já pensou? Quantos aqui são pais? Mas você que é filho, você vai saber do que eu estou falando. As minhas meninas, só de eu olhar para elas, elas sabem o que fazer e o que não fazer. Não é assim? Você que é filho também não é? Quantas vezes você não pode falar testemunho e falar assim, nossa, minha mãe era só olhar daquele jeito que eu já sabia o que ela estava querendo dizer. A Bíblia está falando que só do Senhor me olhar, o seu olhar me guia. Porque eu reconheço aquele olhar. Aleluia. Eu reconheço aquele olhar. É isso que ele está falando. De você ver opções, escolhas na sua vida. E você olhar para o alto e aquele olhar já te dará a resposta que você precisa. Muitas vezes Deus nem vai precisar falar. Não vai. Foi isso que o versículo disse. Te guiarei com o meu olhar. Eu não cresci, igreja, com o olhar do meu pai e da minha mãe, infelizmente. Então eu não tenho essa experiência. A experiência que eu tenho é o olhar do meu Senhor. Mas talvez você teve. Dele olhar. Minha mãe está me dando aquele olhar. É para eu parar de falar. É para eu vazar correndo. É para eu estou comendo demais na casa dos outros. E Deus está dizendo, o meu olhar vai te guiar. Eu compreendo porque eu sou uma mulher, eu sou um homem de secreto. Eu sou um homem, uma mulher de intimidade. E lá Ele revela os segredos do coração dEle para mim. Meu Deus. Então, o seu olhar me guia. O seu olhar me guia. Amém, igreja? Não há nada melhor do que o Evangelho vivo em mim, dentro de mim, na minha alma. A sua
vida prega. Cuidado com a visibilidade. Cuidado, tem um holofote bem na sua vida, você querendo ou não. E a sua vida precisa validar a sua mensagem. Se a sua vida não valida o que você fala, você é um produto falsificado, lá dos chineses, lá do Chinatown. Réplica. Vamos nos colocar de pé? Acho que hoje nem precisa de perguntas. Pregar uma mensagem dessa na conferência do Espírito Santo. E começar com aquela adoração e deixar a adoração fluir. Todo mundo, Deus, vem, Deus, faça morada em mim. Mas era para hoje, para o estudo bíblico. É para ficar quietinho mesmo, é para absorver. Não ser estimulado por sermões, é analisar a nossa alma. Amém, irmãos? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Vou estar orando, agradecendo ao Senhor. Que vontade de sair correndo, ir para os joelhos. E Senhor, vem Deus, vem. Sabe, gente, você pega a Bíblia, já tem tanta coisa revelada. Imagine o que mais o Senhor tem para falar para você. Para você. Criação. Vai lá. Se você quiser compartilhar depois, você compartilha. Se não, você só se deleita com o que Ele revelar para a sua vida naquele lugar. Naquele lugar. Porque nem tudo que é revelado no secreto é para falar para os outros, né? É para você. Nem tudo que é revelado lá no secreto você vai poder postar, poder falar, querer compartilhar até mesmo com o seu marido, com a sua esposa. É para você. Mas visite este lugar. Este lugar tem o que você precisa: instrução, ensino, doutrina, conceito, cura. A presença de Deus cura, restaura, faz, opera. Faz. Ore cantararabasobe caiarabaxi. Dirararabasobe cantaralabasobe caiarabas. Ere cantaralabasobe ai. Retarabaxere caiarabasoi. Ore cantarabasoi. Para onde iremos, ó Deus, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Conduza-nos, ó Deus, a este lugar da tua habitação. Senhor, nós queremos subir ao monte, Senhor, nós queremos encontrar, Senhor, e ser envolvidos pela tua glória. Senhor, nesta noite, Senhor Jesus, nós queremos nos despojar, Senhor, de toda a vaidade desta terra. Nós queremos nos esconder dos homens, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, ir para este lugar da tua presença, aonde o Senhor nos conhece, aonde o Senhor nos desnuda, aonde o Senhor nos trata, aonde o Senhor nos trabalha. Senhor, nós somos desesperados, ó Deus, pela tua presença. Senhor, gera em nós fome e sede da tua palavra. Gera em nós fome e sede da tua presença. Senhor, construa em nós um altar da tua habitação. Envolve-nos, ó Deus, com a tua glória, com a tua fumaça de glória, e revela a nós a tua vontade sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, nós o queremos.
Nós o desejamos mais do que todas as coisas. Porque não só de pão viverá o homem, mas nós viveremos da palavra que sai da sua boca, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, visita-nos com poder e graça. Derruba em nós altares construídos pela nossa vontade carnal, pelos nossos desejos das coisas que são temporais. Gera em nós, ó Deus, o desejo, o sonho por aquilo que é secreto, por aquilo que é eterno na Tua presença. Oh Deus, santo é o Teu Espírito. Senhor, nos envolva de uma tal maneira, enche-nos de uma tal maneira que não sobra lugar para nada desta terra, Deus. Senhor, esquadrinha os nossos corações, prova os nossos pensamentos, vê se há em nós algum caminho mau, porque nós queremos ser cheios do Teu Espírito. Queremos ser conhecidos como homens e mulheres que carregam porções especiais da parte do Senhor. Porque carregamos a maior porção, que é o Teu Espírito, que se move em nós e através de nós. Guia-nos, ó Deus. Que a nossa intimidade com o Senhor gere em nós, ó Deus, a paternidade. Gera em nós o conhecimento da Tua presença, gera em nós o desejo da Tua presença, Deus. Senhor, gera em nós. Senhor, obrigada por esta palavra nesta noite, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa alimentar o nosso espírito, que durante toda a semana o Senhor confirma a Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor trabalhe em nós. Oh Espírito Santo, obrigada pela Tua presença aqui neste lugar. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, ó Deus. Que os nossos olhos espirituais, que o nosso coração seja aberto para a Tua palavra, para o Teu Evangelho. Obrigada por sermos portadores do Teu Espírito e da Tua presença. Obrigada por achar em nós, pequenos miseráveis, pequenos seres, uma joia tão preciosa em nós, vaso de barro, a carregar a Tua presença, Deus. Obrigada por esse tempo, Senhor. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe o Teu povo. Que o Senhor aviva a Tua obra, Deus. Obrigada, Senhor, obrigada. Que o amor de Deus, Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações